Senhor amado, nos ajuda nesse momento, Senhor, com essa palavra, Deus amado, que possamos edificar a Tua igreja e honrar o Teu grande nome, Deus amado. Senhor amado, que possamos sair hoje daqui melhores do que entramos, Pai, para Ti, para a Tua igreja, para a nossa comunidade, Pai, em nome de Jesus que te pedimos, Pai. Amém. A gente está estudando a igreja no meio da tempestade, o reino de Deus entre nós. Parecem que são dois títulos muito diferentes, né? A igreja no meio da tempestade e o reino entre nós. A gente tem falado que a igreja não é o reino. A igreja não é o reino de Deus, mas ela é também o reino de Deus. Ela compõe o reino de Deus. Quer dizer, ela não é a única coisa. Se eu não vir a igreja no domingo à noite, eu não estou no reino. Não se trata disso. Mas ela também é o reino. E como parte do reino, a igreja exerce um papel importante. Essa parte, esse texto que nós lemos, ele é muito interessante. Jesus Cristo já está fazendo milagres, já está aproximando-se do Calvário. Ele já é a segunda ou terceira vez que ele comenta com seus apóstolos, com seus discípulos, acerca do momento da sua crucificação, do momento da sua morte. Mas ele está em alta, ele está num momento assim de muita popularidade. As pessoas estão aos milhares afluindo para Jesus Cristo. É um momento em que está na cara que vai acontecer alguma coisa. Está na cara para os discípulos que alguma coisa muito legal vai acontecer. E eles estão por cima da carne seca, como se diz lá em Fortaleza. Ok? Jesus é um popstar e nós aqui estamos por cima, nós 12. Mas tem dois deles que são mais ambiciosos do que a maioria. Em Mateus, a Bíblia fala que a mãe desses caras chegou para Jesus e falou assim: eu posso te fazer um pedido? Interessante, a gente nem imagina que a mãe de algum discípulo estava por perto. Mas eu queria que os irmãos soubessem que quando Jesus Cristo andava, ele não andava com os 12. Ele andava com os 12, com as famílias, com as esposas, com os filhos, com os parentes. Era uma multidão que seguia Jesus Cristo aonde ele ia. Nos filmes, a gente sempre vê Jesus com 12. A Bíblia fala de 12, porque mulheres e crianças não contam na Bíblia. Não se conta, 1, 2, 3. Quando a Bíblia fala assim, eram 6.000 pessoas, eram 6.000 homens, mulheres e crianças não se contavam, devia ser alguma coisa em torno de 25 a 30 mil pessoas, porque cada um tinha pelo menos 2 ou 3 esposas, e cada esposa tinha pelo menos 3 ou 4 filhos. É uma multidão muito maior, é um milagre numericamente falando, bem maior do que a gente imagina. Então, em Mateus fala que a mãe dos caras falou assim: deixa um filho meu ficar na direita, Tiago, e o João ficar na esquerda, ou vice-versa, mas deixa que eles fiquem no teu reino dessa forma. Aí, em Marcos, Jesus Cristo olha para os meninos e fala assim: vem cá, vocês podem, por acaso, beber meu cálice e ser batizados no meu batismo? E aí eles se enche o peito e fala assim: podemos, não é bem? Podemos. Aí Jesus Cristo, eu imagino que ele dá um passo para trás e fala assim: vocês beberão do meu cálice e serão batizados no meu batismo. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando uma profecia. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Herodes, logo depois da morte de Estevão, Herodes mata, foi o primeiro a morrer, Tiago. E o João foi exilado, não morreu, mas ele sofreu muito, porque viveu muito, e quanto mais a pessoa vive, mais ela tem experiências difíceis na vida. Ele foi uma pessoa que sofreu muito. Naquele momento ele não morreu. Ambos foram batizados e tomaram o cálice de Cristo. E aí eles querem ser grandes, eles têm essa ambição de quererem ser grandes no reino. E Jesus Cristo fala assim: se vocês quiserem ser o primeiro, vocês não podem fazer como fazem os dominadores. O que os dominadores fazem sobre vocês? Vocês já ouviram falar dos presidentes, ou dos ministros de Estado, ou também de muitos sacerdotes, pastores e bispos? Pois eles exercem sobre vocês autoridade e poder, eles dominam vocês. E aí ele fala para a gente: não é assim entre vocês, não seja assim entre vocês. Vocês percebem o que Jesus Cristo está fazendo? Ele está virando de cabeça para baixo o conceito de autoridade que todo mundo tem.
para todos os efeitos, os dominadores, os homens importantes são aquelas pessoas que têm o poder. Jesus fala que não é assim, que quem tem o poder é aquele que serve, que o primeiro será o último, que quem quer ser o maior será o menor. E aí Jesus Cristo fala isso, mas para servir e dar a vida de muitos, a muitos foi para que eu vim. Nem eu mesmo, sendo filho de Deus, vim ser o primeiro. E eu também não vim ser servido, eu vim servir, que seja assim também entre vocês. Com essa introdução, Jesus Cristo, ele não inaugura a igreja, ele profetiza sobre a existência da igreja. Jesus Cristo, estranhamente, eu diria, e igualmente sabiamente, ele não inaugura uma igreja, ele não faz uma igreja, ele fala sobre a igreja. Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu como um judeu. Ele cumpriu os ritos do judaísmo, ele mudou a concepção da lei, ele deu uma nova interpretação para a lei, mas ele nunca foi um cristão. Ele foi até o final um judeu. Mas ele olha para Pedro numa hora e fala assim: Pedro, você fez uma declaração muito importante, e é sobre essa declaração que eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Então, quando é que a igreja aparece? Quem é que funda a igreja? A igreja é inaugurada no dia de Pentecostes pelo Espírito Santo, quando aquele pessoal está dentro de um templo, o Espírito Santo desce, e a partir daquele momento eles já não são mais judeus, eles são cristãos, só que não sabem. Nesse momento a igreja começa a ser a igreja, esse tipo de igreja que nós estamos falando aqui. Tem 3 tipos de igreja. Eu achava até pouco tempo atrás, Luiz, que eram 2 tipos de igreja. Eu achava que havia a igreja corpo místico de Cristo, entenda-se por místico, nada a ver com misticismo, mas que tenha a ver com o corpo espiritual de Cristo, composta por todos os santos que existiram, existem e existirão. Essa igreja é a noiva de Cristo. A igreja institucionalização, da qual eu sou o presidente, o irmão Quinho é o vice-presidente, a Graziela é a primeira secretária e tesoureira, e a Isabela não sei o que lá, e o Felipe, isso é a igreja institucionalizada. É a igreja que paga ao Estado um determinado valor para existir, para ter um CNPJ e blá blá blá. Essa é a igreja institucionalizada.